Cheguei aqui, não existia água, a água que tinha era de uma mina, onde a gente usava para lavar roupa, para fazer comida. E televisão, só quem tinha uma era minha tia, geladeira também ninguém tinha. O fenômeno em si, ele é anterior à utilização do termo favela, né? Por exemplo, em meados do século XIX, a gente já tem documentos do poder público demonstrando preocupação com esse fenômeno, que era a ocupação das encostas de alguns morros do centro da cidade, principalmente o Morro de Santo Antônio, por alguns barracos de madeira, enfim. Mas naquele período ainda não se falava em favela. O termo mesmo ele só começa a ser utilizado nesse sentido no final do século XIX, quase no século XX, por conta da ocupação do que hoje a gente conhece como Morro da Providência, que na época era chamado de Morro da Favela. Por que Coroado? Coroado porque essa área sempre foi dominada com um punho forte de Sebastião Manuel dos Passos, tá? O Tião, o Ranca Bigode. Então, qual era esse cara? Esse cara era muito associado ao Zé da Burra, que dominava a área da Barreira, né? E criava ali os seus cabritos e cavalos. Então, Zé da Burra é o Zé da Burra, só fazia essa atividade. Mas o Tião não, o Tião diversificava. Ok. Então, Cláudio Honor Natalino dos Santos, depois de 66, viu que aquele cara era o cara que dominava a área e que todo mundo tinha que respeitar. Quem você respeita, né? Você só pode respeitar quem é rei, entendeu? E aqui ele é coroado. A gente era uma atividade meio maluca porque a gente catava vidro, a gente catava ferro, a gente catava lavagem, os garotos, né? Numa época assim de 1970, e era para dar ajuda a Sebastião Manuel dos Passos, meu avô, para sustentar toda a situação. Então, quando a gente, na realidade, com 16 a 22 casinhas nessa época, a gente tinha um relógio só. E esse relógio dava conta de sustentar com claridade todas as residências. Vim para o Rio em 73, em companhia de uma irmã, morar com uma tia, que já estava aqui no Rio, morando aqui no Coroado, onde existiam uns 15 barracos de estuque. E vim para aqui, viver aqui, trabalhar em casa de família. Então, quando eu cheguei aqui em 73, não existia a possibilidade que o povo tem hoje. Onde existiam os barraquinhos onde a gente morava, tinha um senhor que vendia cerveja, onde todo mundo se reunia nesse barraquinho, só existia ele, só ele tinha geladeira. Então todo mundo vinha tomar uma cervejinha, onde todo mundo se encontrava. Eu era de menor. Quando era 10 horas da noite, minha tia mandava entrar, porque tinha ordem, né? Na época de menor não podia ficar na rua. E a nossa farra era só essa, entendeu? Era essa barraquinha que tinha, onde vendia, o senhor tinha uma geladeirinha, onde vendia cerveja, vendia um refrigerante, essas coisas assim. Uma comunidade que se desenvolvia, sim, entendeu? Através do seu esforço, entendeu? Através dos caminhões que chegavam de Itaboraí com seus tijolos, que era a partilha de diversas pessoas somadas que compravam 10, 15 mil tijolos, né, para fazerem as suas casas. Alguns tinham um espaço na Júlio Otônio, só que é uma comunidade muito difícil, entendeu? O acesso, a própria vida lá é mais difícil. Então eles preferiam vir para o Coroado, entendeu? Coroado muito mais calmo, mais silencioso, entendeu? Não tem baile, né? Não aconteciam todas aquelas coisas, então as pessoas corriam para esse lugar devido, né, à calmaria, né? E até então não existia ônibus para ninguém, tinha que subir e descer o escadão. E tudo era muito difícil e as pessoas se sentiam felizes, ninguém reclamava, entendeu? A vida era essa mesmo, ninguém ficava reclamando não. E aí minha mãe, Maria Aparecida Barbosa Leite, junto com José Sérgio e Cláudio Honor Natalino dos Santos, o Dedé, entendeu? Faziam atividade apoiando Sebastião Manuel dos Passos no local.
Essa atividade foi voltada até mais ou menos 74, quando houve uma interrupção pelo governo do estado, devido às remoções que estavam na época. E o coroado, depois a prefeitura veio e tirou, aonde existia um senhor chamado Seu Sebastião, que era dono dos barracos e que lutou por isso. É o Morro do Chico, onde existia aqui no final da Professor Olinto de Oliveira. E todo mundo teve que ir embora. A minha tia acabou ficando aqui na mesma rua com um patrão, aonde que o senhor conseguiu ganhar o uso campeão. E eles começaram a lotear. E eu fui embora, foi onde eu casei, fui embora. Passei uma temporada fora daqui, do coroado. Então, quando eles removeram da área o Morro do Chico, né, que era um acesso principal pela Rua do Cosme Velho, portais da Igreja São Judas Tadeu e pela Senador Pedro Velho, eles passando por essa rua para tirar quem morava no alto da comunidade de lá, passando por aqui, localizaram uma comunidade que tinha mais ou menos 16 casinhas. Com isso, eles... Não, isso ali é remanescentes do Morro do Chico, vamos retirar também. E então, foi tirado, a maioria saiu daqui, foi para Senador Camará, lá em Bangu. Não teve uma resistência não, tá? Porque é uma coisa que veio do governo do estado, né, numa atividade imensa, tipo cidade partida, e retirarmos todos os pobres da Zona Sul. Pobre, parece que existia um slogan, deve morar depois do túnel. Então, depois do túnel a coisa é toda diferente. Então, todos os pobres dessa área, da chamada Zona Sul, deveriam sair. Por meio de uma intervenção do governo federal, aí já ditadura, o governo do Marechal Costa e Silva, o governo determina a criação de um órgão chamado XAM, Coordenação da Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Rio de Janeiro, e toda a política habitacional do estado da Guanabara, que correspondia à cidade do Rio de Janeiro, fica subordinada a esse órgão, que era subordinado, por sua vez, ao governo federal. Portanto, a política habitacional do Rio, a partir de 68, quem manda é o governo federal diretamente, e aí é retomada a política de remoções de favelas. Entre 68 e 73 são removidos em torno de 100 mil pessoas, considerando que a população da cidade em 70 estava em torno de 3 milhões e meio de pessoas mais ou menos, portanto é um percentual muito elevado. E não se trata só desse percentual elevado, né? É um reforço desse processo que eu já fiz referência de segregação urbana. De 74, quando nós voltamos, acho que tinha uns 2 anos depois, já tínhamos casa, e começou o desenvolvimento ou ocupação da comunidade através de um interesse imobiliário de ajudar outras pessoas. Bem, quando você chama lá as pessoas que foram, né, aí um já teve um filho, né, que casou com alguém, que tem uma irmã que precisa também, e aí houve-se, né, a ocupação, né. Em 91, quando eu cheguei aqui, de volta, isso aqui já estava muito evoluído, já estava grande, muita gente já tinha água encanada, já não existia a mina aqui onde a gente pegava para lavar roupa, já não tinha tanta mata mais como tinha, barraco já não existia mais. Eu tive uma amiga que comprou um terreno aqui e com a ajuda dela nós se ajudamos e construímos nosso cantinho. Aí eu vim embora com meus filhos para cá. Isso aqui já estava bem evoluído, já tinha crescido muito. Aonde eu fiz a minha casinha aqui, mas eu mesmo tive que construir o esgoto que não existia. Não tinha esgoto aqui do lado onde eu comprei. Eu que construí. A água eu tive que dar um jeito de colocar. Aonde a prefeitura já tinha tentado outra vez tirar isso aqui, foi uma revolução muito grande, todo mundo chorando, muito morador já com filhos, todo mundo na rua, e lutaram e conseguiram. E estamos aqui até hoje. A história do chamado despejo, solicitado pela Casa Mental,
veio por volta de 1989, finalzinho, né, com 1990. E havia minha prima, Mariazinha, com o seu marido, Ronan, à frente, né, da comunidade, sem ver a necessidade de se formar uma associação de moradores. Bem, eu via, para vias de regra, né, identificar todo mundo, cadastrar todo mundo, dar direitos e deveres a todo mundo. A comunidade é hoje situada dentro de 2 glebas de terras. A primeira, da qual eu menciono mais a história do coroado que está incluída, pertencia a uma família que deu à casamental a promessa de compra e venda. Mas eles nunca quitaram, eles nunca pagaram por essa propriedade. Eles tinham a promessa. Então eles se aproveitaram disso, da família não ser atuante na sua propriedade, e decidiram pedir reintegração de posse após saber que eles poderiam fazê-lo. Mas o meu avô, Sebastião Manuel dos Passos, ele vivia muito na mão das pessoas, como o Dr. Hernani Camões, pegando dinheirinho, e tinha um lance de uma amizade que favorecia muito meu avô na área. Quando ele precisava de um dinheiro, o Dr. Hernani dava a ele um dinheirinho, entendeu? Então, dando um dinheirinho, ele se via muito comprometido a se comportar de maneira a satisfazer, né, o pessoal mais dominante da rua. Então ele recebia um dinheiro e se mantinha quieto, calado, com bom comportamento. E ele, na realidade, não tinha a propriedade, não tinha detenção, né, no terreno. Ele só ocupava, era um arrendatário ali, ele tinha permissão de usar o terreno, só que o terreno valorizou muito depois da enchente. Entrou para o nível da rua, o valor que era, vamos dizer, 10 mil reais, passou a ser mais de 500 mil reais. Então, por exemplo, você vai fazer uma planta de um terreno em questão e vai dar nessa planta uns pontos de exceções para determinados moradores ilustres, nobres da rua, e quando esse terreno passa pela comunidade, você exige que todo mundo saia. Isso, em juízo, foi o meu maior protesto. Ainda bem que o Meritíssimo ouviu esse clamor e eu coloquei bem. É muito fácil quando você vem solicitar e mostrar como prova aquilo que você fabrica. Ao longo de todo o histórico das favelas, o processo de ocupação de quase todas não se deu de forma, não foi formalizado, né? Então, em quase totalidade dos casos, a posse do terreno, a ocupação do terreno não foi acompanhada do direito de propriedade, ou ao menos no primeiro momento. Então, quase todas as favelas também, em diferentes momentos, enfrentaram ameaças e tentativas de despejo ou de remoção, seja por agentes privados, seja por parte do poder público, né? Existe o conflito básico, digamos, numa sociedade capitalista, que é a diferença entre apropriar o espaço como um valor de uso e um valor de troca, né? Então, o capital tem sempre uma perspectiva de apropriação do espaço que passa pelo valor de troca. Isso significa transformar o espaço cada vez mais uma mercadoria. Isso é um processo que a gente vive nas últimas décadas com o triunfo do neoliberalismo de forma cada vez mais acentuada, né? Por outro lado, as pessoas que moram, né, elas precisam daquele espaço como um valor de uso. Elas não estão interessadas no lucro que aquele espaço vai proporcionar a elas. Estão muito mais interessadas nos usos cotidianos que elas podem extrair daqueles espaços. Seja morando, seja se deslocando, seja nas suas atividades de lazer, enfim, uma variada gama de usos. Então existe esse conflito básico entre essas duas formas de se apropriar do espaço, como um valor de uso, como um valor de troca, e elas são naturalmente excludentes. Então eu vejo o Coroado como um local ainda bom, entendeu? Para se viver, apesar da gente ter aí os problemas que temos. Então a gente tem aí o problema com o esgoto, né? Não é suficiente, ainda estamos em expansão. Tem aí a água que não está boa, a eletricidade muito pior. Bem, coisas boas existem sim, existem pessoas muito boas e elas não estão localizadas no mesmo ponto, elas estão misturadas, tá, com outras pessoas. Aqui nós vivemos com a falta de luz muito grande, é por causa do crescimento
do povo, né? Cresceu muito e estamos sempre sofrendo com o negócio de luz, coisas que não existiam aqui. A água sempre falta também. Então tá uma coisa muito que deveria ser legal, organizada, e tá tudo de qualquer jeito, entendeu? Ao Deus dará. E a comunidade está só crescendo, crescendo, e eu não sei como é que vai ficar. Coroado para mim foi aonde, para mim é tudo. Foi aonde eu vim, aonde eu me estruturei, aonde eu criei meus filhos. Para mim o Coroado é tudo. Hoje eu digo que tenho vontade de ir embora daqui, mas vou sentir saudade da onde eu vim com uma criança sem experiência, onde eu adquiri experiência suficiente para mim e para minha família.